Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Deus tem nos dado graça para estarmos aqui realizando esta programação que tem por tema de hoje, glória a Deus. O nosso tema de hoje é imutabilidade de Deus é inegociável. Não tem como negociar as leis do Senhor. E nós vamos tratar desse assunto com muita firmeza e tranquilidade para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, porque nós fomos pregar ontem no ponto de pregação realizado pelo missionário Esdras Nogueira e abordamos esse tema. E esse tema para mim foi muito fundamental porque eu percebi que eu deveria tratar mais um texto, porque ali eu tinha como extrair conteúdos profundos para orientar ou dar entendimento tanto para comigo quanto para aqueles que iriam me ouvir. E Deus completamente falou ao meu coração, né, que nós poderíamos realizar hoje esse cumprimento, porque o entendimento foi aberto nesse exato momento. E vamos sim, para a glória de Deus, trazer essas participações hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aproveitando, vamos fazer alguns compartilhamentos. Ia colocar o hino, mas é melhor a gente divulgar para que mais pessoas estejam conosco, no nome de Jesus. Glória a Deus. Enquanto isso, eu gostaria de falar sobre a RV. Isso aí, a RV Telecom, ela vem estando disponível conosco lá no Pina. Hoje deveria ter o ponto de pregação, por conta de alguns imprevistos, não teve, pela Igreja Assembleia de Deus, Ressuscitando Vida, pastor Júnior Nogueira, junto com a sua digníssima esposa, pastora Jane, e também está o corpo ministerial eclesiástico junto com ele, realizando diversos trabalhos agora, glória a Deus, de ponto de pregação. Eles compreenderam, entenderam e estão agora investindo em missões, na obra missionária local. Isso é bom e é fundamental. A RV Telecom está conosco e o seu número para contato aí no Pina é 988-87-28-34. Isso aí, glória a Deus, 34. Também nós temos uma empresa que nos ajuda com a sua melhor forma de nos conduzir para nós estarmos aqui agora. Por exemplo, Álvaro Alex, ele é de lá do Pina, ele mora ali perto do Clinical, ele tem uma empresa que é Digisom, e essa empresa ela pode atender qualquer igreja com algumas deficiências que ela venha a ter com os seus meios de comunicar-se dentro da igreja, que seriam os seus instrumentos. E a Digisom conserta completamente todos os seus equipamentos que sejam essenciais, necessários para transmitir a palavra de Deus ou louvar ao Senhor. Segundo a informação de Álvaro Alex, ele nos informa que sem um som de qualidade não há louvor e nem pregação. Ele está correto, não é verdade? Ele está completamente correto. Digisom, se você também deseja ter um trabalho igual a este aqui, igual ao meu, você entre em contato com Álvaro Alex Digisom. Qualquer coisa você fala comigo no privado, que eu passo todos os endereços para eles, para você. Eu passo o endereço dele para a sua pessoa e aí você consegue completamente focalizar. Nós estamos transmitindo hoje pela página, não é pelo Face, é pela página que nós estamos transmitindo. Indo lá pela página, dá para você colocar no seu Face, e do Face dá para você fazer todos os compartilhamentos para a honra e a glória do Senhor
Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Só gostaria de perguntar se ela está conseguindo compartilhar. Nada. Não está conseguindo extrair da página para jogar para lá para o Face? Ok. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Ou se você entrar pelo Face, na página, você vai conseguir compartilhar, fazer esse compartilhamento. Ou clicar o link, vai lá no link e joga lá na página do Face, no nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Já temos 2 pessoas conosco. Se vocês puderem fazer esse compartilhamento, faça em nome de Jesus, para a honra e a glória do Senhor. Me dá aqui o celular para ver se eu consigo entrar. Nós temos 2 pessoas aqui conosco, louvado seja Deus, já tentando fazer o compartilhamento. Eu vou entrar diretamente nessa página aqui, para ver se eu consigo, é verdade, fazer esse compartilhamento. Estou aqui já na página, glória a Deus, e tem aqui compartilhar. E vou tentar fazer o compartilhamento agora. Publicando, você compartilhou essa publicação. Essa publicação já foi compartilhada e nós estamos aqui para tentar alcançar muitas pessoas para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Amados, a mensagem vai ser poderosa em Deus. Eu ministrei ontem e vi que tinha como trazer novamente aqui hoje, através da nossa página. Gostaríamos de deixar a nossa página conhecida completamente, para que as pessoas possam, em nome de Jesus, estar cientes do que Deus quer hoje para a pessoa delas, para a honra e a glória do Senhor. Eu gostaria, antes de fazer uma oração para que as coisas aqui no ambiente venham se contornar melhor possível e a gente possa melhor atender vocês. Soberano, grandioso, eterno Deus, nesse exato momento estamos diante da Tua presença e querendo, Deus, fazer a Tua obra. Qualquer pensamento, Senhor, negativo, qualquer falta de unidade de pensamento, venha a ser repreendido em nome de Jesus. Nós queremos ativar o Teu trabalho e queremos levar esse tema que é muito importante, Senhor. A imutabilidade de Deus é inegociável. Essa geração precisa estar ciente, precisa saber, em nome de Jesus, que as leis do Senhor é inegociável. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos de louvor, vamos de música. Amanda Vanessa, olharei para o alto. Amanda Vanessa, glória a Deus. Vamos de louvor aqui agora para nosso deleito espiritual. Olharei para o alto. O Senhor vai falar conosco. O nosso tema de hoje é, glória a Deus, a imutabilidade de Deus é glória a Deus. Mesmo na tribulação, posso não ver sua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em suas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao
desmoronar, então olharei pra ti e confiarei em teu amor. E quando o vento então soprar, eu sei que em ti vou me firmar, então confiarei em ti e na promessa que fez a mim. De onde vem socorro, e é firme na rocha, e eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, terei o testemunho e contarei. Tu és o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso deleite espiritual, olharei por alto de onde vem o socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Que vem do Senhor que fez os céus e a terra. Para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos tentar mais uma vez fazer esse compartilhamento. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Vou fazer mais uma oração pela falta de unidade de pensamento. Deus nos ajuda nesse exato momento a fazer essa transmissão com o coração, ó Deus, voltado para que tudo venha a ocorrer da melhor forma possível, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. A temática de hoje vai ser maravilhosa, porque ontem eu estava ministrando e Deus falou ao coração de muitos que estavam ali ouvindo. A imutabilidade de Deus é inegociável. Algo que Deus nunca vai negociar com o ser humano. É aquilo que são os seus decretos e também aquilo que ele falou pela boca dos profetas, as suas leis, seus estatutos. Ele nunca vai negociar com os seres humanos daqui da terra. Não é que os seres humanos, a lei do Senhor tenha que se adequar aos seres humanos. Pelo contrário, são os seres humanos que têm que ouvir acerca da lei, dos estatutos, dos mandamentos, daquilo que Deus quer, que está estabelecido, para que o ser humano possa colocar tudo isso em prática na sua vida. Porque Deus não vai negociar as suas leis de jeito maneira. E que vocês, a partir de hoje, possam entender isso, e é esse esclarecimento que vamos levar à frente. O homem e a mulher possa ser famosa, possa ser pobre, rico ou não, mas a lei inegociável de Deus atinge a todos. Ela é universal. Universal. A lei inegociável da parte do Senhor. Ela é universal. Atinge a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. E nós vamos trazer para você essa interpretação, Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? A imutabilidade de Deus, vamos trazer essa temática para vocês ficar ciente que nós temos completamente no Antigo Testamento as leis e estatutos de Deus. E no Novo Testamento nós temos a doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que também ele jamais vai, ela é inegociável para os humanos também. E as profecias escatológicas que apontam para as coisas futuras também são inegociáveis para com os seres humanos. É os seres humanos que têm que se adequar à doutrina de Jesus e
todos os seres humanos, homens e mulheres, têm que observar, né, as pronúncias escatológicas para que eles possam entender que o que está escrito, estabelecido, está se cumprindo e Deus está se responsabilizando para cumprir tudo isso que está em nossa volta. Deus possa abençoar você poderosamente, né, mediante que eu for ministrar esta palavra, aplicar ao teu coração. Se você puder, que está nos ouvindo, faça esses compartilhamentos, leve essa mensagem adiante, nos ajude agora e faça com que muitas pessoas possam ser alcançadas por essa palavra poderosa que vai ser liberada daqui a pouquinho. Você possa ser uma ferramenta de Deus agora para poder alcançar, através do seu Facebook, outros amigos, outras amigas, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de falar também para todos vocês, se inscreva lá no nosso canal, lá, em nome de Jesus. Você acessar Evangelista Júlio Cavalcante, bota EV, Júlio Cavalcante, vai entrar lá no nosso canal, dá um like lá e nos fortalece no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que dessa vez nós estamos conseguindo fazer os compartilhamentos para a honra e a glória do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor da glória. Aleluia. Glória a Deus. Vamos de louvor. Sara Faria, renovo para o nosso deleito espiritual. Sara Faria, renovo para o nosso deleito espiritual. Daqui a pouquinho vamos entrar com a mensagem, a poderosa palavra de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouquinho vamos entrar com ela. Me dá disposição para aprender de ti. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Pai, eu quero ser levado por tua direção, ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem, hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem, hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, pra te sentir de novo. O que eu quero é renovo, pra ter o brilho no rosto de novo. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem, hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem, hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, pra te sentir de novo.
seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todos sempre. Renovo, o que nós queremos é renovo para sentirmos o Senhor novamente, de novo na nossa vida, e que todos os dons sejam ativados novamente em nome de Jesus, e que a glória do Senhor Jesus Cristo venha resplandecer na nossa vida, que a glória do Senhor Jesus Cristo venha fazer diferença na nossa vida, para a glória do santo nome do Senhor Jesus Cristo. E estão pessoas já conosco ali, ligadinho conosco no nome de Jesus. Irandir de Jesus está conosco. E outras pessoas mais, aqueles que puderem, por favor, faça esses compartilhamento para que essa transmissão venha alcançar mais e mais pessoas para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Isso aí. Que o seu nome venha a ser enaltecido e também conhecido, manifestado através da sua palavra. Porque a temática de hoje ela é muito precisa. A imutabilidade de Deus é inegociável. Então, muita gente vai precisar ouvir acerca disso. Porque existe, no Antigo Testamento, nós temos lá as leis e os profetas, que foram palavras ditas por Deus para que os profetas transmitissem, que ficaria inegociável. E também as leis e os estatutos de Deus, que para aquela humanidade, naquela época, para os povos de Israel, era também inegociável, tanto para eles, quanto para também os demais povos que teriam que ser influenciados pelo povo de Israel. Era inegociável completamente. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos aqui, aleluia, querendo que vocês possam conhecer mais um pouco, no nome de Jesus, acerca disso, para a honra e a glória do seu santo nome. Isso aí. Para a honra e a glória do seu santo nome. Conseguimos agora marcar 49 pessoas. Já conseguimos marcar 49 pessoas. E aí vamos tentar no grupo, vamos ver o que é que vai dar no grupo aqui. Amigos, vamos lá, já foi uma. Glória a Deus. Nós estamos tendo dificuldade para compartilhar num grupo. Isso aí. Estamos tendo algumas dificuldades para compartilhar no grupo, e por isso vamos pedir a sua cooperação conosco, daqui para frente, que nós possamos, em nome de Jesus, fazer esse trabalho, alcançar pessoas, no nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todos sempre. Louvado seja Deus. Vou entregar aqui e vou querer ouvir um fundo musical, a gente começar a falar acerca de Deus. Que oração, por favor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A temática de hoje está muito empolgante. Vamos basear-nos no livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo 43, que está escrito assim: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu quem impedirá. Glória a Deus. Operando eu quem impedirá. Para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, gostaria de, daqui a pouquinho, ouvir Paulo Neto, tua presença. Agora não, daqui a pouquinho, ouvir Paulo Neto, tua presença. Ministros de Deus e abençoados de Deus, há uma responsabilidade muito grande
que o Senhor tem nos entregado, confiado. E nós sabemos que as circunstâncias, elas vêm para provar a nossa fé em alguns momentos difíceis. Mas todo aquele e toda aquela que está firme em Cristo Jesus, eles vão conseguir, em nome de Jesus, vão conseguir ultrapassar essas barreiras todas. Logo, os momentos são caóticos e vem momentos difíceis, sim, mas nós acreditamos que Deus é fiel para nos ajudar em todos os momentos da nossa vida. E falo isso para vocês que são seguidores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no século 21, do ano de 2020, que cada vez mais está difícil nós saber o que é verdadeiro e o que é falso. Porém, nós temos que ampliar o nosso discernimento para que nós possamos não nos embaraçar com as coisas dessa vida, mas alcançar aquilo que está proposto para todos aqueles que perseverar até o fim. Isso é muito importante. Para você que está me ouvindo, o que interessa para Cristo é aquilo que ele falou em Apocalipse. Diz que cedo vem, e comigo está a recompensa de cada um que ele vai retribuir. Guarda o que tem. Para nós, temos que guardar o que temos. A fé, saber que ele é o nosso Salvador, para quando chegar lá, ele nos dá a coroa, que eu a chamo coroa da vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para todos sempre. Tua presença, Paulo Neto, tua presença. Daqui a pouco vamos já ir para a palavra, a transmissão da palavra de Deus. Glória a Deus. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. A Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença é. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu
e sabe curar. Ele vive e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença! Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Tua presença. Só perder a tua presença, Pai. Vem nos inundar com a tua presença, oh Deus. Oh, vem, Senhor, queremos mais da tua presença, tua presença, tua presença. Paulo Neto, a tua presença, Senhor, a tua presença, Senhor, é importante na nossa vida. Vamos para a palavra de Deus? Se eu conseguir colocar tudo aquilo que o Senhor me proporcionou nesse exato momento para transmitir para vocês, nós estávamos querendo alcançar maior número de pessoas. Vai depender de você que está me ouvindo nesse exato momento, em fazer esses compartilhamentos para que nós possamos alcançar pessoas no nome de Jesus. Mas mesmo assim, essa mensagem vai ficar registrada para a glória de Deus e também vai ficar registrada na eternidade, para que quando chegar lá, o Senhor possa dizer que eu usei todos os recursos atuais para levar o seu nome, para fazer com que seja manifesta a sua pessoa. Aquelas pessoas que ainda não conhecem o seu nome. Isaías 43, 13. Glória a Deus. Isaías 43, 13. Está escrito assim. Glória a Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Glória a Deus. Essa expressão do profeta Isaías que Deus colocara no seu coração, se nós, o primeiro versículo até o último versículo, iríamos ficar assustados com a situação caótica que no período de 712 anos estava vivendo o povo de Israel, tanto do sul quanto o do norte. E também nós iríamos entender melhor esse versículo aqui, quando nós entramos dentro do contexto histórico desse capítulo 43, em saber que Israel está dominado por outras nações. Não só Israel, como Judá do norte. Estão dominados por outras nações. A promessa do Messias viria pela nação de Judá. E aqui, se o povo cooperasse com tudo que estava escrito na lei do Senhor, nas observâncias dele, nos explica esse capítulo 43, que o povo está apostatado da lei, do estatuto e da ordenança do Senhor. Mais sério ainda é que os intérpretes, diz a palavra de Deus, diz o Senhor através de Isaías, que os intérpretes da lei, eles se rebeliaram contra o Senhor. Mais sério ainda, diz o versículo 28, está escrito assim, versículo 28, pelo que
teu primeiro aqui, eu mesmo, diz aqui, ó, pelo que profanarei os maiorais dos santos, a destruição e Israel ao opróbrio. Por que Deus vai fazer isso? Porque o Senhor vai fazer isso completamente. Porque ele diz que os intérpretes da lei, no versículo 27, teus primeiros pai pecou, teus intérpretes se rebeliaram contra mim. E aqui Deus joga na cara da geração, da descendência de Abraão, que os primeiros pais deles pecaram. Nós sabemos onde eles pecaram, onde eles transgrediram. Foi no deserto. E aí ele diz, os teus intérpretes se rebeliaram contra mim. Quer dizer, que as interpretações da lei naquela época não era mais uma interpretação ortodoxa que levasse crianças, jovens, adolescentes, homens e senhoras a irem aos pés do Senhor Deus de toda a terra e pudesse colocar as suas vidas de acordo com os que estava escrito que era da parte de Deus inegociáveis. E foi aqui que nasceu a imutabilidade de Deus, é inegociáveis completamente. Por quê? Porque Deus está vendo que a circunstância que os homens estão provocando, se apostatando da sua palavra, e a parte eclesiástica estão totalmente não fazendo uso da verdadeira interpretação da Escritura Sagrada, aqui Deus diz, ainda antes eu sou, a palavra eu sou, vai guardando isso, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando, ele bota uma ação, operando eu, quem impedirá? Porque aqui significa que alguém está tentando mexer naquilo que estava registrado na lei de Moisés, dos estatutos do Senhor, e através dos profetas e salmos estavam registrados acerca de Israel. E como Deus, ele é um Deus que ele é imutável, a palavra imutável significa aqui para nós que não muda. A palavra imutável significa aqui que não está sujeito à mudança, são leis imutáveis. Então tudo que Deus falou através dos profetas e registrou na lei, através de Moisés, ele torna-se inegociáveis. Ainda que homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, senhoras e senhores, não queira dar ouvido e não queira colocar no seu cotidiano o que leu acerca da lei do Senhor. Ele não querendo dar ouvido, Deus não negocia com ele, de jeito ou maneira. É inegociável a palavra do Senhor. Porém, nós entendemos que no Antigo Testamento, nós temos aqui completamente, temos as leis e o estatuto no Antigo Testamento, porque a Bíblia ela é dividida em dois tempos, Novo e Antigo, ou Antigo e Novo Testamento. Sendo dividido no Antigo Testamento, se dá-se a expressão que tem as leis do Senhor e as vozes dos profetas e salmos. Como diz Abraão, aquele homem que está no inferno em tormento, dizendo, ele que os ouça. E Deus, tudo que falou através dos profetas e deixou registrado, ele não está para negociar de jeito maneira, que é chamado de decreto da parte de Deus. Ele não negocia o decreto da parte de Deus. E o Novo Testamento nós temos aqui, você tem que prestar atenção, que é a doutrina de Jesus, que também Jesus deixou muito claro para os seus seguidores, que passarão os céus e a terra, mas as palavras deles é inegociável. Então nós temos a doutrina de Jesus e nós temos aqui também com relação às palavras futurísticas, escatológica, que é inegociável o não cumprimento das palavras escatológicas. Isso significa que a doutrina de Jesus Cristo, todos depois de Cristo, têm que a observar para colocar na sua prática, no seu cotidiano.
Se o homem, se uma mulher, se um jovem, se um senhor, se uma senhora negligenciar completamente o que está escrito, que foi registrado da palavra de Jesus Cristo, ele vai entender que no último dia final Jesus não vai negociar com ele. Vai entender que o que impera é o que foi registrado. O que impera é o que já estava estabelecido uma vez para mudar o comportamento do homem, para mudar o comportamento da mulher, independente da sua circunstância. Isso prova que o nosso Deus, ele é fiel com a sua palavra. Porque aqui nasce a expressão completamente, Deus não é filho do homem para que imita, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, ele usando os profetas e deixando todo o seu decreto registrado, ele porventura não o cumpriria também? Sim, completamente. Para nós termos noção que o decreto de Deus é inegociável com os seres humanos, ou ele chega a se adequar ao que Deus falou para botar em prática na sua vida, ou Deus não negocia com ele completamente as condutas dos seres humanos. Pecador só é redimido quando ele atenta para a palavra do Senhor. Adão e Eva, muito mais claro para passar para vocês. Quando Deus chega lá naquela árvore e diz para Adão, baixando um decreto, não comereis dessa árvore, porque se o dia comer, morrerás. Aqui é um decreto que Deus mostra que ele não vai mudar. Dependendo da ação de Adão, ele não iria mudar. Enquanto a ação de Adão não foi para pegar, ali permaneceu completamente. Quer dizer, Deus respeitou o decreto de Deus. Adão respeitou o decreto de Deus. E aí o que acontece? Quando vem Eva é persuadida, aqui se dá-se-á que o primeiro intérprete da lei foi Satanás. Quando ele vai interpretar a lei do Senhor, ele vai dizer assim: se tu comer, tu vais ser igual a ele, completamente, a semelhança dele. Mas o que estava e que não poderia ser inegociável era: se comer, morrerás. Satanás disse: se comer, tu não há de morrer. Então a mulher pega e vai inviolando, uma ação dela vai inviolando aquilo que Deus deixou, que é inegociável, e dá para o seu marido. E aí nós estamos cientes do que aconteceu. Aconteceu é que Deus não deixou a sua palavra cair por terra. A morte, ela habita entre todos os seres humanos vivos e aqueles que estão para nascer. Nós temos um ciclo de vida aí. É Deus dizendo para toda a humanidade: aquilo que eu deixei determinado são irrevogáveis, são invioláveis. As leis do Senhor, ele não completamente negocia com nenhum ser humano. Nós temos outro fato também importante, que aquilo que está escrito, ele também prevalece para os seres humanos. Josué, Deus, quando vai escolher Josué, sendo o segundo líder de Israel, Josué é escolhido para conduzir o povo até a terra de Canaã. Vou entrar aí com mais profundidade. Mas só que Deus diz à pessoa de Josué: Josué, medita nesta palavra aqui. Quer dizer, o que já estava escrito, o que ele deu para a pessoa de Moisés e que Moisés escreveu, medita nesta palavra aqui. A lei, os estatutos que estavam já escritos, e Deus diz a Josué: medita nessa palavra, e diz dia e noite, meditando para que você cumpra o que está escrito. Então, o que foi estabelecido e foi registrado por Moisés, Deus está dando total autoridade àquilo que estava registrado para a pessoa de Josué. E se ele observasse, e se ele colocasse na sua vida, seria próspero todos os trabalhos da sua mão. Caso ao contrário, ele entenderia que Deus não iria negociar. Todo o trabalho de sua mão não seria bem sucedido. São essas coisas que o tempo de hoje, os seres humanos no tempo de hoje têm que compreender, que as doutrinas de Jesus Cristo são inegociáveis. Se você não conhece, eu até entendo. Bom é você começar agora a pegar o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 7, e começar a fazer uma autoanálise e nele meditar de dia e de noite.
porque o que está escrito, registrado pelos apóstolos, vai se cumprir na íntegra, completamente. Vai se cumprir o que está escrito na íntegra, completamente. E aí, o que estava acontecendo na época de Isaías, há 712 anos, foi que os intérpretes não estavam mais em conexão para trazer a realidade da interpretação. E isso passou para criança, jovem e adolescente nessa época. Ele estava dizendo para Deus aquilo que ele falou para uma pessoa chamada Abraão. E o que foi que Deus disse para a pessoa chamada Abraão? Que Deus se responsabilizou, que foi questão que não poderia mudar. A imutabilidade não poderia mudar de jeito maneira. Foi questão inegociável para com Deus e para com seres humanos. Ele pediu para que a pessoa de Moisés deixasse registrada, para que na conferência de algum que vamos fazer aqui agora, podemos entender que o nosso Deus, ele é fiel com as suas palavras. O nosso Deus, ele é fiel. Bendito e bem-aventurado é o homem que medita nela dia e noite e faz dela luz para o seu caminho e lâmpada para os seus pés. Glória a Deus. Mas o que foi que Deus falou para a pessoa de Abraão? Eu consegui pegar 6 palavras de Deus para a pessoa de Abraão. Justamente, as 6 palavras foram fundamentais para nós trazermos esse tema. A imutabilidade de Deus é inegociável. De jeito e maneira, o que Deus falou para a pessoa de Abraão, Deus nunca iria abrir mão. Tinha que se cumprir. E essas coisas nós temos que conferir para nós entender que o nosso Deus, ele é fiel em tudo aquilo que ele falou. E, além do mais, o que Jesus deixou registrado como doutrina também vai se cumprir para a glória de Deus. Uma das coisas que Deus falou para a pessoa de Abraão, que foi fundamental, é que peregrina será a tua descendência na terra alheia, que a sua descendência seria numerosa, igual às estrelas do céu, que também a sua descendência iria ser afligida por 400 anos. Ele diz que a sua descendência também, ele disse que iria tratar com a nação, está dizendo a Abraão, com a nação que estava afligindo a descendência de Abraão. E depois, ele disse que depois que tratasse dessa nação, completamente o povo iria sair com muitos bens da nação a qual estava ali afligindo. Então, essas palavras de Deus para Abraão foram muito importantes para nascer a imutabilidade de Deus, é inegociáveis. Porque agora nós vamos conferir na Escritura Sagrada se tudo isso que ele falou para a pessoa de Abraão se cumpriu na íntegra. Foi por isso que está escrito o livro de Gênesis, Êxodo, e vai outros livros a mais para trazer a conferência. E Deus disse a Abraão completamente: a terra que estás pisando, eu a darei à tua descendência. Glória a Deus. A tua descendência. A primeira coisa que Deus falou, que para mim foi impactante, foi: a tua descendência será peregrina nas terras alheias. O que tinha Abraão naquele exato momento quando Deus falara para ele? O que Abraão tinha naquele exato momento? Nada, simplesmente uma velhice, tanto ele quanto a sua esposa Sara. Abraão só tinha com ele uma velhice, e essa velhice dizia para ele no seu psicológico racional que o que Deus estava dizendo é que a sua descendência seria peregrina, era incompatível à situação que ele estava naquele exato momento, e que se encontrava a sua esposa também, Sara, que outrora foi Sarai. Ela riu porque ela sabia que não caberia na lógica, e isso nunca foi dificultoso para Deus cumprir, porque ele é conhecido como o Deus do impossível. Para Deus nada é impossível acontecer.
E mediante um anjo chega para Sarai e disse: tu vai abraçar um filho. A circunstância estava ruim, a circunstância estava adversa, mas mesmo assim Abraão creu. E quando ele creu, ele abraçou. A população, aquele povo, Sara queria dar ajuda para a promessa de Deus, levando a sua serva que lhe servia para lhe dar um filho. Mas Deus não tinha propósito com Ismael. Deus tinha propósito com a pessoa de Abraão e Sara, com o ventre de Sara. Nasce Isaac. Isaac vai seguir o caminho do pai. Isaac, além de seguir o caminho do pai, Abraão manda chamar uma esposa para ele. Casando, formando, só não consegue constituir-se uma descendência para ele, a pessoa de Isaac. Abraão morre, Isaac passa a ser peregrino, mas a promessa era para com Deus que a descendência de Abraão seria igual, olhando para o céu, às estrelas do céu. E nós vemos aqui só uma pessoa por nome Isaac, que era a descendência de Abraão, mas não tinha numeração suficiente para que essa palavra entrasse em vigor. O que é que acontece? Isaac passa a ser peregrino. Ele passa a peregrinar aquilo que Deus disse: a tua descendência será peregrina. Ele passa a peregrinar por terras estranhas e alheias. E aqui entra outra dificuldade. Quem tinha essa dificuldade era Isaac e também a sua esposa. Porque a sua esposa ela não poderia ter filho de jeito maneira. Ela era impossibilitada de ter filho. Mas só que Deus nos mostra completamente, e o registro está aí para provar que Isaac foi buscar o Senhor, Deus, orando, buscando a Deus, buscando ao Senhor em oração. É aquilo que Jesus Cristo falou para os seus discípulos: bata na porta, entre no teu quarto e bata na porta e insista. Nenhum seguidor de Jesus pode desistir de jeito e maneira da caminhada. Ele tem que insistir para que a sua bênção venha a ser concretizada. E mediante o que está falando na doutrina de Cristo para conosco, nós temos que ir para o joelho para poder isso acontecer na nossa vida. Foi o que Isaac estava a fazer. Isaac orou 40 anos e Deus lhe concedeu 2 filhos. Dentro do ventre de sua mãe, já se dizia que brigava essas duas crianças. E Deus vai dizer para Isaac, dizendo a ele: eu escolhi Jacó. Vou fazer de Jacó uma grande nação. E aí Deus reforça o que tinha dito para a pessoa do seu avô. O pai de Isaac, Abraão, que seria numerosa a sua descendência, e peregrina na terra alheia, estranha. O que acontece aqui é que quando nasce os dois, primeiro vem Jacó, ele bota a mão primeiro, e aí Esaú é tido como primogênito e é aceito por Isaac. Mas Deus escolhe a pessoa de Jacó, e a promessa sai de Abraão, sai de Isaac para a pessoa de Jacó. Quem lê a biografia de Jacó vai entender que Jacó era um homem que passou a mentir. Era um homem enrolão. Era um homem que, na ótica hoje humana dos rabinos, ele nunca iria subir no púlpito. Jacó nunca iria pegar no microfone, porque a fama acerca dele seria que ele era enrolão e mentiroso. Logo, os religiosos não iriam acreditar no chamado de Deus na vida de Jacó. Mas a história muda completamente quando Deus usa essas circunstâncias para Jacó, para fortalecê-lo ele. Quem foi que disse? Quando Samuel foi na casa de Jessé, a primeira pessoa que Samuel viu, Samuel disse assim: e Deus escolheu esse aí. Aí Deus vai dizer para Samuel, que era também juiz naquela época, dizendo assim: tu olha a aparência, eu olho o coração. Eu quero fortalecer aqui nesse exato momento homens e mulheres que deixaram que a sua moral caísse,
homens e mulheres na caminhada deixaram que seu ministério caísse. Mas não é por isso que Deus vai desistir de você. Eu sei que a convenção desistiu de você. Eu sei que o bairro desistiu de você. Eu sei que alguns irmãos desistiu de você. Mas acredita, aquilo que Deus te chamou para concluir ainda não está concluído. Deus vai fazer contigo igual fez com Jacó. Quando Jacó se converteu de verdade, Jacó pegou a sua família e disse: pega todos os deuses estranhos que tem dentro da minha casa, vou lá no Monte Carvalhais, vou lá debaixo de uma árvore, enterrou todos os deuses. Isso significa, Deus pode fazer você pegar todas as suas imperfeições que você tem, toda a sua má índole que você tem, enterrar e fazer morrer e reviver novamente, você nascer uma nova criatura novamente. E quando Jacó se converteu de verdade, Jacó disse: agora vamos adorar o Deus vivo. Deus pode fazer isso com você. A regeneração está aí para isso. Deus acreditou na pessoa de Jacó. Ele não tirou a sua bênção sobre a pessoa de Jacó. Conhecendo a Deus, Jacó, pegando todas as suas imperfeições, enterrando, dando um novo nascimento para si mesmo. A Bíblia relata que ele estava querendo mudar de vida, mudar de personalidade e mudar a ser nova pessoa. Ele passou a cooperar com a promessa de Deus. Deus lhe dá bastante graça. E vamos ver, Deus lhe dá bastante graça e bastante filho. Jacó já tem aqui 12 filhos. 12 filhos na terra estranha. 12 filhos sem aonde poder colocar. Ele sai de terra para poder estar em família. É o que Deus disse para a pessoa de Abraão: vai ser peregrina. Mas aqui nós temos apenas só 70 almas. O que Deus deixou estabelecido para a pessoa de Abraão é que a sua descendência seria peregrina, mas também seria numerosa, igual às estrelas do céu. Nós temos aqui 70 almas só, totalizando da descendência de Jacó. Fora crianças, tudo que lhe nasceram. E Deus escolheu um por nome José. Deus deu um dom a José de interpretação de sonho. E aí deu um sonho também a José. E esse sonho que ele deu a José, eu acredito que Deus já estava montando as bases para poder realizar aquilo que disse a pessoa de Abraão. Esse sonho que ele teve prevaleceu. Ele vai contar para os seus irmãos, não para as pessoas diferentes. E aí houve-se inveja, ira, coisas dessa natureza. E sabe o que levou, enfim, a pessoa de José, através do seu sonho? Levou ele para a cisterna. Da cisterna ele é vendido. Sendo vendido, ele vai parar na casa de Potifar. O jovem tinha a promessa da parte de Deus e tinha um dom, guarde isso, um dom, um talento. E esse talento era de interpretar sonho. Deus sabia que a missão que tinha vocacionado a pessoa de José, de uma forma indireta, que foi para o sonho, ele iria precisar dessa ferramenta de interpretações de sonho. Quando Deus chama qualquer ser humano para uma determinada obra, ele sabe qual tipo de dom essa pessoa vai precisar para realizar, para executar a obra, o projeto que Deus lhe designou. O importante é não pegar o talento de Deus e fazer dele negócio, de jeito e maneira, porque Deus age para que o seu nome venha a ser completamente exaltado e venha a ser completamente ciente, todos aqueles que, na hora que José estiver usando o seu talento, venha enaltecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Somente isso, o talento que Deus deu a José. José desce na casa de Potifar, ele é acusado, mas ele tem um dom de interpretação. Ele é acusado injustamente. Isso significa o que Cristo disse para os seus seguidores: se alegrai-vos quando acusarem você falsamente. Nós não podemos ficar desesperados quando alguém nos acusa falsamente. Foi o que aconteceu com a pessoa de José. Acusaram ele falsamente.
E ele vai para a cadeia. Nessa cadeia ele vai passar 2 anos. Mas os incidentes que acontecem dentro da cadeia, um sonho que alguns amigos dele tinham lá dentro, ele vai usar o talento que Deus deu a ele, a interpretação de sonho. E ele manifesta o que iria acontecer com aqueles 2 jovens. Passou-se outros tempos. 2 anos ele sai da cadeia. Ele sai para ir, para atender a urgência de um rei do Egito que está preocupado completamente com aquilo que sonhou. E aquele talento que ele tinha floresceu, ajudou, lhe possibilitou dele sair daquela cadeia. Ele usou para fins lucrativos daquelas pessoas, e assim isso sucedeu. Não para fim lucrativo próprio da parte dele. E aí o que aconteceu? Quando ele é introduzido à presença do rei, o rei está ciente que ele é um interpretador de sonho, um talento sobrenatural. E o rei conta à pessoa de José o seu sonho. Os seus pais, o pai de José está em outra terra. E aí ele conta para José. E José imediatamente vai dizendo assim: Deus se apressa, Deus está querendo. Ele não coloca a sua pessoa em primeiro lugar. Ele coloca aquele que lhe deu o talento em primeiro lugar. Deus está interessado, Deus está posicionado em querer fazer isso por você. E ele começa a dizer o que iria acontecer e começa a dar dicas para a pessoa do rei. Esse dom, esse talento não promoveu da forma indireta a pessoa de José. Ele não quis se promover. Só que o rei do Egito, sendo beneficiado, entendeu que era assim que deveria acontecer. Ele vai agora beneficiar a pessoa de José. De graça José deu, e agora de graça José vai receber. Ele foi governador do Egito. E teve também, formou família dentro do Egito. Se você tem um talento na obra de Deus, nunca use ele para negociações com fim lucrativo. Dê de graça, que de graça as pessoas que forem completamente beneficiadas, vai dar o retorno para você no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso Deus custou, colocou a sua plataforma, porque desce Jacó com a sua família, 70 vidas descem, 70 almas descem. E ali, não só o Deus de Jacó, não só o Deus de José, é conhecido em todo o Egito, como também a amizade floresce ali. E o rei do Egito conhece que o Deus de José é Deus no céu, na terra, no mar e em todo espaço. Isso significa que o nosso talento é apenas para manifestar a glória de Deus e nada mais. Só para manifestar a glória de Deus e nada mais. Vamos lá. E aí vai se multiplicando a descendência de Jacó dentro do Egito. Mas quem é que vai observar essa multiplicação? Quem é que vai dizer aquilo que Deus disse para Abraão, que a descendência dele seria igual às estrelas do céu, multiplicada em terra estranha? Aonde está José? Aonde está Jacó? E aonde está a sua descendência? No Egito. Nação completamente. Está entre outra nação, no Egito. E a nossa Bíblia, ela é maravilhosa. As palavras, elas vão se encaixando. Porque elas vão se encaixando? Porque é Deus dizendo que tudo aquilo que disse para a pessoa de Abraão não iria cair por terra. Era inegociável completamente. O que nós vamos ver no livro do Êxodo, na terra do Egito, é umas declarações bastante importantes. Morre aquele rei que era amigo de José. E esse rei que agora toma posse, diz a Escritura Sagrada que ele não conhecia de jeito maneira
nem José e nem o Deus de José. Mas só que ele faz uma observação. E qual observação seria essa que ele faz, o rei do Egito, o novo rei do Egito? E a observação dele está no capítulo 7, no versículo 7. Mas os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito. Multiplicaram-se e se tornaram sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Aqui é voz do narrador dizendo. E aí no versículo 8. Entretanto se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecia a José. E esse rei, que não conhecia a José, que se levantou no Egito, ele vai fazer umas observações completamente acerca da descendência de Jacó, da descendência de Abraão, que está em terra estranha, alheias em outra nação. E o que é que esse rei disse, mais ou menos? Disse-lhe ao seu povo: o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. A observação do rei, do novo rei do Egito fez uma reunião com o seu povo em particular e disse assim: o povo de Israel é mais numeroso, segura aí, e mais forte do que nós. O que ele está dizendo aqui, ele está atestando, dizendo assim: Deus prometeu para Abraão que o seu povo ia ser inumeráveis, ia ser igual às estrelas do céu. E o rei, novo rei do Egito, está atestando isso. Está dizendo que o povo está mais numeroso do que o dele e mais forte. Agora, Deus vai falar completamente que não só o povo ia ser estrangeiro em terra alheias, peregrino, mas também ia ser afligido por esta nação. O povo ia ser afligido por essa nação. Além de ser peregrino, além de ser um povo que se iria multiplicar rápido, Deus disse a Abraão que o povo iria ser afligido por essa nação. E aqui, o novo rei do Egito observa que o povo está numerosamente grande e forte. Agora vem as suas declarações objetivas para o seu povo no Egito, que ele está reunido com eles. E aqui entra alguns pensamentos do rei do Egito para o povo de Israel, para em cumprimento completamente da pessoa que Deus tinha falado que essa nação, essa descendência de Abraão seria afligida. E partiu deste comentário do rei. E o rei no versículo 10 diz: eis, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. A observação do novo rei do Egito, ela é lógica. E dizendo, vamos agir de astúcia contra eles. Porque o primeiro pensamento dele é sobre conflitos, guerras. E dizendo, se eles se ajuntar contra os nossos inimigos, eles aqui vão vencer e vão embora. A preocupação do rei do Egito, do novo rei do Egito, é que o povo vencesse ele e fosse embora. Mas a promessa de Deus para Abraão era, e o povo vai ter que vir para essa terra de Canaã, que eu vou dar a tua descendência, Abraão. O pensamento do rei do novo rei do Egito está contrariando o que Deus disse para a pessoa de Abraão, que a sua descendência iria herdar Canaã. Então eles estão aqui em terra estranha. E o pensamento do rei começa aí seguinte mais ainda. Versículo 11. Então puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com as suas cargas. Assim, os israelitas edificaram para Faraó cidades, celeiros, pintos e ramacéis. E agora vem a aflição.
E mais, quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais este se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios se inquestionavam por causa dos filhos de Israel. É interessante. A circunstância agora, a estratégia do novo rei do Egito era colocar feitosa de obras e outras coisas mais. Mas só que isso não estava parando a multiplicação do povo judeu. Aleluia. Escuta, ninguém consegue, aleluia, parar aquilo que Deus o determinou. A sua imutabilidade de Deus é irrevogável. E ele disse para a pessoa de Abraão: a tua descendência, Abraão, vai ser numerosa igual às estrelas do céu. E o novo rei está preocupado, por quê? Porque se esse povo que está numeroso e mais forte se ajuntar com outro exército, vai vir contra nós e ele vai sair. Mas só que aquilo que ele coloca contra a descendência de Abraão na terra, entre a sua nação, não impede do povo se multiplicar, não impede do povo prosperar, não impede do povo ter filhos, não impede de jeito e maneira. Eu vou liberar uma palavra para a sua pessoa aqui agora. As circunstâncias que estão levantando contra você não vai impedir de Deus realizar na sua vida aquilo que Ele determinou para você. De jeito e maneira. Aquelas feitosas de obras, de línguas que estão levantando contra você, não vai impedir de Deus poder fazer na sua vida aquilo que Ele determinou. Nenhuma circunstância de homem ou de mulher contra servo de Deus vai prosperar, porque aquilo que Ele determinou para você é inegociável para com Deus. Ele não vai mudar o seu propósito de jeito maneira. E quanto mais o novo rei do Egito colocava oposições, era aí que o povo se multiplicava. Operando Deus aqui, nenhum obstáculo estava parando o operar de Deus. Nada poderia mexer com a multiplicação. E o novo rei do Egito vai apelar para quê? Vai apelar para as parteiras, está escrito assim. As parteiras, que eram duas, o rei do Egito, ele vai apelar para quê? Para que a parteira pudesse parar a multiplicação do povo. E a parteira parando a multiplicação do povo, e logo aqui nós iríamos entender que aquilo que Deus falou para Abraão, uma ideia de um homem iria cessar. Aí Deus não deixaria de ser imutável, porque alguém parou. As parteiras temiam ao Senhor. Depois disso, que via a multiplicação se estabelecendo, ele dá um decreto, o novo rei do Egito: mata todas as crianças. Mas só que aí Deus usa essa circunstância completamente para vocacionar Deus usa essa circunstância para vocacionar uma pessoa. E essa pessoa é jogada no rio. Essa pessoa chega até na mão da filha de Faraó, por nome Moisés. O povo está se multiplicando. O povo está sendo afligido. Deus falou para Abraão que o povo ia ser afligido. E o povo está sendo afligido, está se multiplicando, mas sendo afligido. E aí Deus vai dar graça para a pessoa de Moisés. Deus capacita Moisés dentro do Egito. Ele é instruído em todas as ciências. Isso porque Deus já lhe designou para uma grande obra. Então a inteligência acadêmica também iria fazer muita diferença. E ele foi instruído. Mas a única diferença de José para com o povo do Egito era a circuncisão. A circuncisão dizia que Moisés era crente. A circuncisão dizia que Moisés era crente. E o povo dos egípcios era homem sem Deus. E aí foi um diferencial. Moisés um dia passando por uma estrada viu um homem sem Deus batendo na pessoa
dos seus irmãos que tinha Deus, que tinha a mesma circuncisão que ele tinha. E aí, diz a Escritura Sagrada que Moisés olha para o lado e olha para o outro, não vê ninguém, e vai indo de encontro àquele homem que não tinha Deus. Se a preocupação do novo rei do Egito era que se levantasse uma nação contra ele, Israel fosse junto com ele, então logo a guerra aconteceria. Se eles perdessem, Israel fosse embora. Então só dependia de uma pessoa para se levantar na terra de Israel, para se levantar no Egito, para promover essa rebelião contra o rei do Egito. E aí a guerra, a matança que Moisés deliberou foi limpa, com esse entendimento do egípcio, do rei do Egito. Esse entendimento dele fez com que eu percebesse que aquilo que Moisés fez foi completamente limpo. Foi ele mostrando que Deus tinha o chamado e agora só poderia convocar todos. Mas diz a minha Bíblia, infelizmente, que Moisés vai dormir aonde sempre dormia. No outro dia Moisés volta e vê os seus irmãos brigando entre si. Os mais exaltados estavam ali querendo ir para cima do outro. É onde Moisés vai tentar conter o mais exaltado. E o mais exaltado, infelizmente, vai dizer para a pessoa de Moisés: quer fazer comigo aquilo que você fez com o Egito? Escuta, quem denunciou a pessoa de Moisés foi completamente aquela pessoa que tinha a mesma circuncisão. Quem denunciou a pessoa de Moisés foi o seu próprio irmão de sangue abraâmico. Quem denunciou a pessoa de Moisés foi aquele próprio irmão que ele defendeu uma vez. E sabe o que eu aprendo com isso? A falta de unidade de pensamento faz com que os projetos de Deus não prosperem. E aí o povo do Egito não estava ciente, ficou ciente porque os irmãos estavam denunciando um ao outro. Isso significa que hoje em dia é só você ir para as redes sociais e você vai ver muitas denúncias de um contra o outro. Você vai ver irmãos que comungam a mesma fé em Jesus Cristo, ficam usando as redes sociais para tentar denunciar uma ação de um irmão, uma ação do outro irmão, trazendo a falta de unidade de pensamento. E aí o que é que acontece? São brigas que não são legais. Tudo isso que aconteceu. Moisés sai do Egito, foragido. Moisés sai do Egito, corrido. E aí a cabeça de Moisés no Egito é tido como prêmio, completamente. Moisés agora tem seu nome sujo. E além de ter seu nome sujo, Moisés perde todo o privilégio que tinha dentro do Egito. Porque um irmão denunciou Moisés. Eu gostaria de falar para esses irmãos: olhe e observe as suas consequências. O que você pode causar na vida de alguém. O transtorno que você pode causar na vida de alguém a quem você vai denunciar de uma forma irresponsável. Mas ele sai e vai embora. Mas dentro do Egito eles ficam. E ficam sendo afligidos. A descendência de Abraão é afligida. Não muda nada para com eles. Aquelas denúncias que ele teve não mudou nenhuma delas. Nenhuma delas mudou. Ficou completamente sendo as mesmas coisas. Nenhuma delas mudou. Mas enquanto lá fora do Egito, fora da companhia dos seus irmãos, fora da companhia de todos aqueles que lhe acusaram, que lhe denunciaram, Deus dá graça à pessoa de Moisés. Moisés constrói família se está dentro da vista dos seus irmãos que lhe denunciaram. Moisés constrói família e felicidade se está entre esses irmãos que lhe denunciaram. Às vezes é necessário nós sairmos de perto de pessoas assim, para que ele não coloque a nossa cabeça em prêmio. No deserto,
ele tem uma família que não era da sua mesma etnia, não tinha sangue abraâmico. Quem abre as portas para Moisés é um sacerdote. São pessoas diferentes. Não são das suas mesmas religiões. São de outra religião. Abre a porta para Moisés. Dá família para Moisés construir completamente. E mostra que Moisés não é aquele cidadão que os seus irmãos que comungam a mesma fé lhe denunciaram. A história de Moisés é completamente mudada por um sacerdote de outra etnia, de outro Deus, que acreditou na pessoa de Moisés completamente. 40 anos passou. Depois disto tudo, Deus resolve fazer aquilo que disse para a pessoa de Abraão: eu vou tratar com essa nação que afligiu a tua descendência. E o povo clamava, e o povo pedia, a Deus socorro. Diz a Escritura Sagrada que Deus atenta para o povo. E Deus vai buscar quem? Quem é que Deus vai buscar lá no deserto? Quem é que Deus vai buscar? Aquele que um dia tentou ajudar o povo judeu dentro do Egito. Deus vai buscar esse que foi um dia denunciado. É por isso que hoje estou mais cauteloso. Não é que um rabino, não é que um líder venha te denunciar, dizer as tuas práticas que você fez, que Deus vai deixar de cumprir a palavra, a tua vocação. Não é que algumas pessoas da parte eclesiástica que se reuniu em reunião, expondo a sua pessoa, que Deus vai deixar de cumprir aquilo que Ele estabeleceu para você. De jeito maneira, aquilo que Deus determinou para a sua vida, Ele vai cumprir. Possa custar alguns anos, assim como custou na vida de Moisés. Mas Ele é fiel, sim, para fazer você retroceder. E Ele é fiel para te aperfeiçoar no nome do Senhor Jesus Cristo. Escuta-me. E Ele vai buscar aquele que um dia foi denunciado pelos próprios seus irmãos. Moisés, de uma forma sobrenatural. Aqui nós entendemos que nós temos aqui uma chamada direta da parte de Deus. Deus conversa com ele. Se você está lembrado do livro de Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Deus vai usar aqui o eu sou para a pessoa de Moisés. A primeira vez, quando Moisés vai ver o que estava acontecendo com aquela sarça, o Senhor diz logo: tira a sandália dos teus pés. Além do Senhor dizer que era para tirar a sandália dos pés de Moisés, Ele vai vocacionar Moisés, dizendo que ouviu o gemido do povo lá no Egito, dizendo que ouviu as aflições do povo. Moisés vai dar meras desculpas para o Senhor, mas o Senhor diz: eu vocacionei, foi você, não foi ninguém outro não, foi você. Porque Moisés está lembrado da acusação que fizeram contra ele, que mediante essa palavra ele correu. No lugar de desonra, Deus vai reverter o quadro e vai mostrar que quando Ele pega um desprezível, quando Ele pega uma pessoa que a parte eclesiástica não dá mais valor para ele, Ele mostra que através dele vai ganhar muita gente lá fora, na rua, dentro do Egito. E a única coisa que Moisés, quando aceita o trabalho que Deus tem para ele, é: qual o teu nome para eu dizer àquelas pessoas a qual o Senhor está me enviando? E o Senhor diz à pessoa de Moisés: eu sou o que sou, diz que me enviou. Lá vai o rejeitado, lá vai aquele que um dia foi denunciado, voltar novamente para o Egito. Mas ele vai voltar com provas claras, convincentes, e principalmente para todos aqueles que um dia queriam ver ele bem longe dele.
Essas provas são demonstradas dentro do Egito para o seu povo. E depois ele tinha que falar com um novo... Quando ele volta, ele diz: o Senhor está comigo. E o talento que Deus deu para a pessoa de Moisés foi essencial para ele manifestar lá dentro e dizer e provar que Deus era com ele. Mas quando ele vai até a pessoa do rei do Egito, o rei do Egito quer uma prova, ele está dando prova para o rei do Egito, e significa que o dom tem propositais, tem fim o dom que Deus dá para o homem na obra. Deus vocacionou Moisés para tirar o povo do Egito e levar até Canaã, e está lhe dando dons para lhe capacitar dentro dessa vocação. Então Moisés não se promove acerca desse dom que Deus está dando a ele. Moisés está realizando para mostrar que verdadeiramente Deus dos céus está com ele. Porém, Deus disse à pessoa de Abraão que iria fazer algo com essa nação, para essas pessoas, para essa nação soltar o povo de Israel com muitos bens. Aí o rei do Egito, com o coração endurecido, não conhece ao Senhor. Isaías 43:13 diz: operando eu, quem impedirá? E aí Deus, através de Moisés, lança 10 pragas na terra do Egito. Mas Deus diz à pessoa de Moisés: é para a minha glória se manifestar. Nas primeiras pragas que Deus vai operando através de Moisés, o povo vai oscilando se é Deus ou não. E Deus vai se manifestando para o povo judeu e para os egípcios também, conformando cada vez mais que havia realizações, a dureza do coração do rei do Egito endurecia e o povo sofria. Mediante Deus está operando, houve-se a última operação que mexeu com o ego do rei e todos aqueles que se encontravam ali. A última operação foi: Deus pediu para que colocasse nos umbrais sangue de animais e as famílias ficassem dentro, porque à meia-noite o anjo da morte iria passar. A acepção aqui está clara: todo aquele que não tivesse o sangue do cordeiro no umbrais, a morte iria passar, iria pegar o seu primogênito. Isso é a forma de Deus operar para cumprir aquilo que disse a Abraão ou aquilo que disse a qualquer uma pessoa. Deus tem muitas formas de operar. E essa uma forma de operar, para que a sua imutabilidade não viesse cair por terra ou ser irrevogável, ele vai matar os primogênitos do Egito. O anjo passa à meia-noite e o rei do Egito sente que Deus está operando. Clamor é grande dentro do Egito. O lamento quando todo aqueles pega seu primogênito e vê a operação de Deus, e vê que não há mais vida naquela matéria pequenina. E logo o pensamento vem mostrando para nós: operando Deus, quem impedirá? A forma que Deus operou na terra do Egito foi para mostrar para os egípcios que com Deus ninguém brinca, e aquilo que ele determinou, ninguém poderia voltar a fazer ele atrás. E Deus disse a Abraão: vou tratar com aquele povo. Essa foi a maneira que Deus tratou com aquele povo, dando validade ao que Deus disse à pessoa de Abraão. Na saída, que o rei do Egito não queria que o povo saísse de jeito maneira. Na saída, Deus diz a Moisés, diz ao povo que peça a todos os moradores do Egito os bens. E o povo, está escrito assim, vai pedindo. Cada um vai pedindo.
Cada um vai pedindo. E está vindo ouro, prata, tecido, outras coisas mais. É o que Deus disse para a pessoa de Abraão. Abraão, quando eu for tratar com essa nação, a tua descendência, quando sair de entre essa nação, vai sair com muitos bens. E aqui todos estão cheios de bens. E sendo cheios de bem que eles estão, aqui a primeira vitória. Moisés conduz um exército de quase de 500 mil de pessoas, com muitos bens. 6 coisas que Deus disse para a pessoa de Abraão, que se cumpriu na terra completamente, e estão registradas para mostrar para nós que o nosso Deus, ele é fiel. A última coisa foi acerca da terra de Canaã, que Deus disse para a pessoa de Abraão: essa terra aqui, Canaã, eu vou dar completamente para a tua descendência, Abraão. O povo sai agora do Egito, sai com muitos bens que Deus preferiu através de Abraão, que disse a ele. Com esses bens o povo vai caminho, que seria de 3 dias. Mas Deus prolongou o caminho e trocou de rei. Quando Deus troca de rei, Deus diz as seguintes expressões para a pessoa de Josué: Josué, é tu agora que eu quero para cumprir o que eu disse ao meu servo Abraão. É tu que vai introduzir esse povo a entrar na terra de Canaã. Deus está dizendo: é tu, Josué, que eu vou usar para cumprir a última palavra que eu disse ao meu servo Abraão, que a terra que ele estava seria da sua descendência. Josué, no capítulo 24, e no versículo 13, está escrito assim, para nós encerrarmos: assim vos dei uma terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais, que não plantaste. Aqui é a posse que Josué está dando para toda a descendência de Abraão, numerosa, fortificada, para ela, cumprindo a última palavra de Deus. A você que é ouvinte da palavra do Senhor, a doutrina de Jesus, ela é viva e eficaz. As escatologias estão cada vez mais breviadas e se cumprindo. Vós que estão me ouvindo, Jesus Cristo deixou estabelecido, e as suas doutrinas jamais vão ser irrevogáveis. Passará o céu, passará a terra, mas as suas palavras jamais irá passar. O Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Vamos de louvor. Vamos de louvor. Olharei para o alto. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Tudo o que ele falou para Abraão, o Senhor cumpriu, e mostrei aqui para você. Ele pode fazer isso na sua vida, lhe ajudar completamente. Vamos de louvor. Olhe para o alto. Mesmo na tribulação, posso não ver sua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em suas mãos.
está em suas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e eu firme na rocha, e eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o teu Senhor, e contarei ao mundo que tu és. Glória a Deus, Senhor Jesus Cristo. Estamos muito gratos a Deus por tudo, por isso que Ele tem feito na nossa vida. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa noite, uma boa madrugada, que você possa confiar na palavra do Senhor, que ela é viva e eficaz. Deus, o Deus imutável, o Deus da imutabilidade, jamais vai negociar as suas leis em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau, pessoal.